Olá, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para o nosso resumo nesta terça-feira, dia 20 de janeiro de 2026. E vamos lá, né? Vamos ver o que nós temos de destaque aqui. Vamos começar pelo in-off de hoje aqui, que nós estamos trazendo de bom para vocês aqui. Então aqui vamos ver esses dois principais destaques, que mal anunciou apoio a Vicentinho Naídes, foi trocada por Josi no União Brasil Mulher Estadual. E o ex-governador Mauro Carles e o vice-governador Laurez se aproximam após 14 anos em lados opostos. Vamos ver o que trata isso aqui. Primeiro isso aqui, ó. O que aconteceu? Nessa segunda-feira foi distribuído um release para a imprensa, um material para a imprensa do deputado federal Vicentinho Júnior, dizendo que a presidente do União Brasil Mulher do Tocantins, Anaíde César, ela declarou apoio a ele, Vicentinho, para governo do estado. Aí mandou a foto dos dois, montadas e tal. Ela elogiou, né, como eu disse aqui, ó, Anaíde não poupou elogios a Vicentinho. Ele representa a renovação, responsabilidade, compromisso social e capacidade de gestão. Foi isso que veio, mas o que aconteceu? Logo em seguida, assim que esse material mal divulgou para a imprensa, o União Brasil distribuiu outro material para a imprensa, destituindo a Anaíde César da presidência da União Brasil Mulheres do Tocantins, e no lugar foi colocada aí a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, que é a nova presidente do União Brasil Mulher no Tocantins. É óbvio, né? O que acontece, logicamente, você imagina, né? Assim, eu digo que a Dorinha Seabra Rezende, que é a presidente regional do União Brasil, ela agiu corretamente, qualquer um agiria, quer dizer, a presidente do segmento feminino do seu partido, o seu partido tendo uma pré-candidata a governadora, a sua presidente do segmento feminino vai anunciar apoio para o pré-candidato adversário. É óbvio, né? Óbvio que ia perder essa vaga. Então aí a Anaíde César segue apoiando então o Vicentinho, mas agora sem a presidência do União Brasil Mulher Estadual, tá bom? Bom, e o PSDB? O PSDB da ex-prefeito de Palmas, Cíntia Ribeiro, está preparando aí a apresentação oficial do projeto Tocantins da Esperança, construindo um novo caminho para o Estado. Segundo os tucanos, trata-se de uma proposta ampla de escuta social, planejamento estratégico, construção coletiva de um novo modelo de desenvolvimento do Tocantins. Logicamente, segue naquela esteira da empolgação que está a ex-prefeita Cíntia Ribeiro, e está sendo animada, inclusive, a colocar a pré-candidatura dela a governadora na pista, né? Então ela já está partindo por esse lado. Olha lá, de acordo com o PSDB, mais do que um programa político tradicional, o Tocantins Esperança nasce com uma base conceitual sólida, reconstruir a confiança da população na política tocantinense. E diga-se, isso é necessário, né? Ao longo desses últimos anos, esses últimos 20 anos, dessas cassações, afastamentos, renúncia de governador, olha, o povo tocantinense não está muito animado com sua classe política. Isso é a verdade que precisa ser dita aí, ok? Mas aí então o PSDB tem essa proposta o projeto aqui, ó, prevê a realização de encontros regionais. Nessas reuniões a população será convidada a participar ativamente nos debates, lá da universidade, sindicatos, lideranças comunitárias, representantes do setor produtivo, instituições da sociedade civil. E aqui também, por fim, a proposta da prefeita Cíntia é reunir partidos e liderança alinhados com o propósito de projeto, construindo uma grande frente partidária comprometida com a ética, estabilidade institucional e desenvolvimento do Estado. Tá aí a oposição se movimentando, né? Tenho falado do Vicentinho, né, que está se movimentando, senadora Thaídes, apesar que o senador Thaídes está meio metralhadora giratória, né? Todo dia disparando, né? A metralhadora dele nas redes sociais. E aí também a Cíntia, né? Tá. Tem outro movimento também tá começando agora do Amélio. Nós trouxemos ontem, inclusive, o deputado federal Alexandre Guimarães, reforçando novamente o apoio dele à candidatura a governador do deputado estadual Amélio Caires, presidente da Assembleia Legislativa.
E agora vamos para o principal prato do dia, que é esse aqui, uma aproximação aí do ex-governador Mauro Carlesse com o ex-prefeito de Gurupi, atual vice-governador Laurez Moreira. Os dois têm 14 anos que são adversários, foram adversários ferrenhos. A divergência dos dois começou na disputa de 2012, quando o Laurez e o Carlesse disputaram a prefeitura de Gurupi. O Laurez ganhou aquela eleição. 2 anos depois, em 2014, o Carlesse vira deputado estadual e depois presidente da Assembleia. Depois tem a cassação do Marcelo Miranda e o Carlesse assume o governo do estado, então, na cassação do Marcelo Miranda. E aí os dois vão mantendo essa relação de oposição um ao outro, né, ao longo do tempo e tal. E agora houve essa aproximação. Nós vamos ver aí na entrevista que o Laurez deu, né, ao meu amigo Zé Manuel e os meus colegas lá do programa Tribuna do Povo, da rádio 104,9 FM de Gurupi. Ele falando isso, que já teve várias conversas com o Carlesse. Lembrando que no final de semana o Carlesse fez um vídeo em solidariedade ao Laurez, lembra? Pelas críticas que o Laurez recebeu do Vanderlei, né, o Vanderlei no discurso e tal, lembra que eu trouxe aqui nessa segunda-feira, né, o Carlesse defendendo o Laurez. E aí então ele disse que tem um diálogo aberto, né, com o Laurez, com o Carlesse, o Laurez, né, ele está conversando e tal. Vamos ver, eu separei 3 textos aqui da fala do Laurez no programa do meu amigo Zé Manuel. Vamos ver esse primeiro aqui, o que ele diz. De verdade é o seguinte, eu fui percebendo que o governador foi me isolando da gestão pública, da gestão do Estado, de ouvir, sem querer, a minha participação. E eu faço política por vocação, desde criança, foi atividade que eu escolhi fazer. Política você faz ou com um grupo que você está no palácio, ou com um grupo que está fora. Então não é só com um grupo Cátia Abreu, não é só todos os adversários do governador, eu vou procurar, a partir do momento que eu percebo que você não quer ser meu companheiro, é natural que eu procure o grupo que é adversário dele. Agora você imagina você não te dar espaço do governo e exigir que você continue sem conversar com quem é inimigo dele. Jamais eu faria isso, eu não faço política desde criança, meu primeiro mandato já está com 44 anos que eu conquistei o primeiro mandato, eu aprendi que na política, assim, não dá para mim fazer política com um governador que me exclui da gestão e eu querer fazer política com os amigos dele, com quem está batendo palma, com quem faz parte do governo dele. A partir do momento que eu sou excluído da gestão, eu tenho que buscar quem é adversário dele. E é isso que eu tenho feito, tenho conversado com todos os adversários dele. Mas o teor dessa conversa com o grupo da Cátia Abreu? É do mesmo teor com o Carlesse, do mesmo teor com todas as pessoas, estou conversando com todos, independente de qualquer coisa. Eu não tenho problema com ninguém. Às vezes tivemos já momentos em palanques diferentes, com várias pessoas, mas nunca tive nada pessoal que impossibilitasse eu conversar. Então ele vai ficar com muita raiva, porque eu vou conversar com todos os adversários dele, todos, não é só Cátia, não, todos que foram adversários dele, quiser construir um projeto novo para o Estado de Tocantins, que concordaram com minhas ideias, com um projeto de desenvolvimento do Estado, eu vou conversar com todos, eu não tenho problema com ninguém. Agora, se ele tem, é problema dele, ele que resolva lá com quem ele tem problema. Se ele tiver problema com o Carlesse, que ele tente resolver com o Carlesse. Se ele tiver com a Cátia, que resolva. Eu, por exemplo, com o Carlesse, nós fomos adversários a vida inteira, estamos conversando o que tem. Não tem problema nenhum. Até que o Carlesse deu uma resposta. Claro, é porque eu sempre respeitei e ele sempre respeitou. Eu fui prefeito aqui, adversário do Carlesse. Todas as vezes que eu fui no Palácio, ele me tratou respeitando a liturgia do cargo. Isso é importante nas pessoas. Então, tem muita gente que, às vezes, não sabe da importância que é a liturgia, o respeito ao cargo. É por isso que possibilita, qualquer hora, eu sentar com o Carlesse, sentar com todos os adversários do Aliás, você teve com o Carlesse esse final de semana, né? Então aí, vamos falar agora, ele fala agora do encontro que ele teve com o Carlesse, inclusive fala que teve várias conversas com o Carlesse, olha lá.
Nós estivemos conversando já várias vezes, não tem problema com ninguém, de ordem pessoal com ninguém, eu entendo as pessoas, o momento, o cidadão está defendendo o projeto dele, eu estou defendendo o meu, a partir do momento que você tem um projeto convergente, vamos conversar, por que não? Então é isso aí, você vê falando, o Laurez falando que tá com a questão que ele vinha conversando, que na verdade ele disse que o Vanderlei teria cortado todo o espaço dele, e ao mesmo tempo não queria que ele conversasse com aqueles que não eram do grupo, que eram adversários. E ele falou que não aceitou isso, né? Não aceitou isso. Vamos ver um segundo trecho que eu separei aqui da entrevista? Vamos lá. Eu vejo assim, eu lamento a pessoa confundir a propriedade particular dele, a casa dele, com a instituição o governo do Estado. O governo do Estado não pertence a uma pessoa só. O governo do Estado é uma instituição que ela tem que conviver bem com o Poder Judiciário, tem que conviver bem com o Legislativo, tem que conviver bem com os prefeitos e principalmente com o seu vice, que é seu substituto natural. Então, é lamentável quando a pessoa não tem essa compreensão e trata o palácio como se fosse a sua residência. Aqui entra quem eu quiser, aqui eu mando, aqui eu faço o que eu achar que devo. Acho que isso é lamentável. Coisa que a gente não acho lugar nenhum do mundo eu vi falar isso, tá? Todo lugar, todo mundo respeita a instituição do vice, porque isso é fundamental. O chefe, eu procurar ele eu não vou, mas eu nunca deixei de conversar com quem me procura. Eu não tenho essas. Quando eu vi ele entrando na igreja esses dias, achei que ele ia pedir perdão a Deus e tal pelas coisas que foi. Foi lá para falar mal de mim. Eu vi muitos pastores bravos com isso. Então eu não tenho o que falar. Eu não tenho problema. Todas as pessoas eu converso, eu trato bem. Eu nunca deixei de tratar bem ninguém, de respeitar ninguém. Ele é o governador e como governador deve ser respeitado. É isso aí, então, você vê mais um trecho aí, né, dele falando sobre essa questão, quer dizer, ele já tinha dito isso lá atrás para mim, quer dizer, que não fecha as portas para ninguém. O Laurez é bem vaselinão, né, ele flutua bem, não é, o Laurez convivo há mais de 20 anos e ele não é do confronto, ele não é de briga. Quem não quiser brigar, você pode saber que o Laurez não vai arrumar briga, né? Se quiser conviver com o Laurez, é muito fácil conviver, ele não é de briga. Então, assim, essa é uma questão que é importante, da característica dele, do perfil. Até muitas vezes eu achei que ele é medroso, de falar, porque tem medo de magoar alguém, etc e tal, mas não é, cautela mesmo, prudência na hora de falar. Olha, aí você tem que procurar para a justiça que mandou tirar todos isso dele. Eu vou te dar um exemplo da diferença dele para o governador Marcelo Miranda. O governador Marcelo Miranda foi afastado, tiraram tudo dele, os bens dele estão todos bloqueados, ele não pode usar os bens que tem, do mesmo jeito do Vanderlei. Eu nunca vi o Marcelo Miranda querer colocar a culpa em ninguém. Ele sempre assumiu as suas responsabilidades, contratou advogado, está se defendendo. Eu acho que qualquer cidadão que tem um mínimo de princípios, de boa formação, agiria dessa forma. Eu acho que é o mínimo que você tem que fazer, é assumir as suas responsabilidades e se defender da forma que quiser. Você não pode culpar quem te substitui no cargo por determinação da justiça que seus bens sejam bloqueados. Eu não sou culpado dos bens dele estar bloqueados, eu não sou culpado da esposa dele não poder ir do palácio, não sou culpado de nada disso. No caso do carro do Estado. Carro do Estado também, a justiça determinou que não ficasse com ele, como é que eu vou ceder, pegar e eu estaria desobedecendo a justiça. Isso não procede, é diferente. Aí, então, vocês viram aí a posição do Laurez, né? Interessante entrevista, né? Ele falou sobre isso. Tem mais, até a íntegra da entrevista lá no site, no Facebook da Nova FM, né? Se vocês entrarem lá, podem assistir a íntegra da entrevista. Mas bem interessante aí, é mais um capítulo, né? Como eu disse, o Vanderlei jogou os holofotes no Laurez, o Laurez estava apagado, depois que ele saiu do governo. No início de dezembro, né, que ele deixou o governo, ele tinha apagado, estava sumido e tal, e quem resgatou o Laurez para as holofotes foi o próprio Vanderlei, quando, em resposta a um tweet da ex-senadora Cátia Abreu, fez a crítica dura ao Laurez, disse que pediu para tirar o Laurez lá do palácio,
que não quer quem trai ele perto dele, etc e tal. Então é isso. Deu espaço, o Laurez, pré-candidato a governador, está aproveitando para navegar aí em mar calmo, tranquilo, falando sobre essa questão. E o Laurez está tentando navegar agora nessa onda aí para poder conquistar mais pontos, com certeza, diante da opinião pública. Essa é a grande realidade, tá bom? Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado e nós voltamos nesta quarta-feira. Um abraço a todos e até a próxima.